Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. E hoje recebendo aqui direto dos nossos estúdios em São Paulo, Ricardo Nicodemos, publicitário, presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e também um dos idealizadores ou o idealizador do programa Todos a Uma Só Voz. Um esforço para trabalhar a comunicação do agro a partir de uma narrativa mais assertiva do setor. Ricardo, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aos estúdios do Canal Rural e ao nosso programa Canal Rural Entrevista. Giovanni, eu que agradeço ao convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre agro, falando sobre comunicação e falando de todos os assuntos que envolvem aí a nossa imagem, a nossa construção e reputação de imagem. Perfeito. Perceberam que essa noite a gente vai falar muito de comunicação, reputação, imagem do agronegócio. E o que é o agronegócio, gente? O agronegócio é 1/3 do PIB do Brasil, do Produto Interno do Brasil. Ou seja, não é só uma atividade, é a atividade, vocação natural do país, hoje um dos sustentáculos, um dos pilares da economia brasileira. Ricardo, só para a gente contextualizar um pouco essa nossa conversa, o mundo do agro, ele é cada vez mais mercadológico do ponto de vista concorrencial. Mas quando o Brasil começa a se destacar na produção, na exportação, na oferta de alimentos, proteína animal e vegetal, ele começa a enfrentar uma série de barreiras que eu chamo de concorrência desleal, quando eu falo do protecionismo, da ideologia, que gera muita conveniência nessa comunicação. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa concorrência do ponto de vista aí, do protecionismo e de interesses e não de fundamentos quando a gente fala de oferta e demanda? Quem pode ofertar para quem precisa consumir? Muito boa pergunta, Giovanni. Eu entendo que nós precisamos avaliar essa contextualização que você colocou, lembrando que há 50 anos o Brasil passava por uma situação iminente de insegurança alimentar. E foram os produtores, juntamente com as indústrias e órgãos de pesquisa, que levantaram aí a bandeira e, no espírito empreendedor, transformaram o agro nessa locomotiva que é hoje e que carrega a nossa economia. Mas nós precisamos entender e vislumbrar que trata-se de um setor em que são famílias, são pessoas cuidando de pessoas. Então, toda essa questão que envolve ideologia, tudo isso que envolve, isso vem, na verdade, eu diria, prejudicar um setor que cresceu nos últimos 50 anos, evoluiu e que leva o Brasil para frente. Então, quando se fala um pouco de ideologia, de protecionismo, quando a gente fala de concorrência internacional... nós precisamos nos ajudar, então, precisamos defender o nosso agro, produtores e população precisam se unir para que a gente brigue lá fora. Perfeito. E não aqui dentro. Então, lembrando sempre que nós saímos de uma situação iminente de insegurança alimentar e, em 50 anos, o que não é muito para um país, mudamos completamente o rumo dessa história. Para o país e para o mundo, né? Em 50 anos, além de atender, sermos autossuficientes praticamente, passamos a atender hoje aí perto de 1 bilhão de pessoas no mundo também, alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Exatamente. Eu entendo que esse seja um dos grandes fatores que deveríamos colocar para que a população conhecesse a força do nosso agro, a força do homem do campo, da mulher do campo, que leva o nosso país para o futuro. E a comunicação pode ser um instrumento para isso, né? Agora a gente percebe que a gente tem 2 problemas de comunicação, um é interno, né? Uma lição de casa, urbano e rural, e outro é com essa comunidade internacional. Nesse sentido, olhando o conceito mesmo de comunicação, Ricardo, você entende que o agro sabe se comunicar? Se comunica mal
ou simplesmente não sabe se comunicar no Brasil? Giovanni, eu penso que o agro sabe se comunicar muito bem. Não é à toa que é o setor que tem algumas emissoras de televisão, dezenas de revistas segmentadas, especializadas. Mas o agro conversa para o agro. É como se nós estivéssemos na casa da nossa tia, num domingo, falando de todas as conquistas que nós fizemos, mas para a nossa família. O agro precisa sair para fora da porteira. Ele precisa iniciar um novo ciclo, do mesmo jeito que ele começou há 50 anos, com um ciclo de produtividade, de inovação, agora com a comunicação, mas se comunicando para fora. Ele sabe se comunicar. Agora nós precisamos comunicar isso para fora. E você acredita que o agro tem essa preocupação ou não? Ele é consciente dessa necessidade de ampliar essa comunicação para além da porteira? Até porque a gente vê muitas vezes o agro numa situação passiva, sempre na defensiva, quando se trata de opinião pública. Nós temos a impressão de que não, Giovanni. O setor ainda não caiu exatamente em si e não entendeu a força que a comunicação pode agregar ao negócio. Nós estamos ainda engatinhando, isso é muito incipiente e faz parte do nosso papel como Associação de Marketing e Comunicação, faz parte do papel da ABMRA, levar essa conscientização, mostrar a todo o setor a importância que é você se comunicar. A comunicação pode nos levar a novos patamares. E essa comunicação, só para a gente explicar um pouco para quem está nos assistindo, Ricardo, nós não estamos falando de um produto específico, mas também nós estamos falando de uma comunicação do agro enquanto conceito, enquanto institucional, correto? Exatamente. O que acontece é que nós temos, de certa forma, diversas ações e iniciativas isoladas. Nós vemos, sim, iniciativas de comunicação sendo realizadas, mas elas estão isoladas. O que nós precisamos fazer é juntar todas as forças e nos comunicar de forma institucional, quer dizer, levando a mensagem do setor para fora da porteira. Institucional e estratégica também, Sim. né? Porque a gente tem vários estratos da sociedade, segmentos diferentes, que de certa forma são impactados direto ou indiretamente para o agro, muitas vezes sem perceber isso, né? Exato. Durante muito tempo nós pesquisamos e levantamos uma série de informações. E um dos pontos que nós levantamos e nós entendemos é que, de certa forma, a população ela não sabe exatamente o que é o agro. De tão grande que é, a população não sabe. E não é culpa da população. Isso é uma responsabilidade do setor, faz parte do papel do setor explicar o que faz, como faz e o bem que faz para a vida das pessoas. Aquela máxima de que o leite não dá na caixinha, isso é realidade ainda no Brasil, certo? As crianças, muitas crianças ainda não têm noção de onde vem esse produto, né? Giovanni, se fossem só as crianças, nós estaríamos felizes. Olha, isso é importante. São mães, as mães, porque parte do trabalho que nós fizemos, nós conversamos com mães e perguntamos às mães de onde vem o leite de caixinha e a batata frita. E, invariavelmente, a resposta vem do supermercado. Quando nós insistíamos, elas iam até a indústria, mas raramente se falava do produtor. Ou seja, nós precisamos contar que o leite foi ordenhado e que teve uma família cuidando disso, que a batata foi plantada e que tem uma família cuidando disso. Olha que importante isso que o Ricardo nos traz agora. Não são só as crianças, os adultos também. Ainda a gente tem pessoas que não conhecem essa realidade da cadeia produtiva do leite, por exemplo, que ainda acham que o leite vem do supermercado, por mais absurdo que seja. E olha a responsabilidade, a oportunidade da comunicação aqui num trabalho de educação e conscientização para o agronegócio. Ricardo, eu vou ter que chamar um breve intervalo, mas a gente volta já já. E você que nos acompanha, por favor, não saia daí, é só um minuto.
Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista. Na edição de hoje, nosso convidado Ricardo Nicodemos, presidente da BMRA Publicitária e presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Ricardo, eu quero pegar de gancho a última pergunta do bloco anterior, que a gente estava falando da conscientização, do conhecimento da população para com o agronegócio, do agronegócio. A gente deu o exemplo do leite que não dá em caixinha, mas a BMRA patrocina, junto com seus associados, uma pesquisa sobre percepções da população sobre o agronegócio. Em sua essência, o que essa pesquisa traz? O que você destacaria dessa pesquisa nesse sentido, essa relação agronegócio e população, ou sociedade organizada, vamos dizer assim? Ok. Giovanni, a pesquisa Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro, ela foi apoiada pela BMRA e por mais aproximadamente 40 instituições, entidades. E ela nos trouxe muitos aprendizados, e eu quero destacar 3 deles. O primeiro é que a cada 10 brasileiros, 7 têm uma atitude positiva em relação ao agro. Isso é muito bom, isso significa que os brasileiros estão abertos às mensagens que temos para passar. A segunda boa mensagem é que o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro. Ele perde praticamente só para o setor da saúde e tem uma justificativa porque acabamos de sair aí de uma pandemia. Né? E a terceira informação que eu quero compartilhar com você é um sinal de alerta. Eu disse que de cada 10 brasileiros, 7 têm uma posição positiva, uma atitude positiva em relação ao agro. Mas nós temos 3 a cada 10, ou seja, 30% da população que tem predisposição a boicotar e a criticar o agro. E o grande sinal de alerta é que destes 30%, 51% são jovens com idade entre 15 e 29 anos. Ou seja, são os nossos jovens hoje que amanhã serão os nossos líderes e os grandes consumidores que têm predisposição a boicotarem, a serem críticos do agro. Isso é um sinal de alerta e diz que é o momento, mais do que já passou o momento, de nós efetivamente desenvolvermos um trabalho de comunicação. Então, você me deu um gancho para uma outra pergunta, Ricardo, que é o seguinte: estamos falando das novas gerações. Realmente, esse é um sinal de alerta e que precisa ser trabalhado, principalmente em um país de vocação natural para o agronegócio como é o Brasil. Apesar dessa vocação natural, nós temos uma visão muito divergente, distorcida, discrepante sobre o agronegócio. Seja ela ideológica, distorcida, muitas vezes sem fundamento e sem razão de existir, tá? Essa visão do agro, talvez por esse terço aí da população. Me parece que temos uma lição de casa aqui para fazer, certo? E eu vou trazer um ingrediente aqui importante, que é aquele movimento de olho no material escolar, que tenta combater essa comunicação nociva do agronegócio, essa comunicação errada, distorcida do agronegócio. Nesse sentido, como que a gente pode reagir a esse sinal de alerta muito importante que a pesquisa da BMRA trouxe? Talvez o agronegócio no currículo do ensino médio, do ensino fundamental, não sei, indo para as escolas. Aqui tem um exemplo bem importante que é o Uruguai. Há uns 5, 6 anos, o Uruguai introduziu no seu currículo o agronegócio. O país é um país pequeno, um país que não tem 5 milhões de habitantes, mas que hoje, graças a isso, o agronegócio, por menor que seja, é um orgulho nacional, porque é ensinado nas escolas. Seria uma maneira de a gente tentar olhar para esse sinal de alerta? Sem dúvida. Você tem toda a razão. Isso é uma maneira de nós construirmos a conscientização dos jovens para que admirem o agro, para que façam parte dessa cadeia produtiva, que é um campo de oportunidades para quem quer construir uma carreira. Agora, é importante colocar, por exemplo, a iniciativa de olho no material escolar, associação a qual nós apoiamos e, inclusive, estamos juntos, dando todo o apoio, assim como eles nos dão apoio,
trocamos informações, trocamos ideias, e é dessa forma que o setor precisa construir, quer dizer, se ajudando mutuamente, as associações, as entidades se ajudando mutuamente. Mas faz parte do setor produzir iniciativas, criar iniciativas para falar com os estudantes. Talvez não depender só e exclusivamente das iniciativas, vamos dizer assim, do governo, mas o setor criar iniciativas e projetos que atinjam, que converse com os alunos, que converse com os professores que são também heróis, né? Nós temos os produtores, nós temos os professores que são heróis, né? São grandes vetores para levarem a informação e a comunicação do agro para dentro das salas de aula. Viu, Ricardo, você, só lembrando, voltando ali, você disse que 30% dos entrevistados têm uma tendência a não enxergar com bons olhos o agronegócio e que metade desses 30% que são os jovens, que é uma preocupação com o amanhã. A pesquisa conseguiu captar o porquê dessa resistência ou de não enxergar com bons olhos o agronegócio? Tem a ver com que com boas práticas, meio ambiente, sustentabilidade? O que se diria que levou a essa conclusão, leva a esses 50% dos 30% a pensarem dessa maneira? Giovanni, nós temos 3 possíveis fatores para isso. O primeiro é o desconhecimento e as informações equivocadas que recebem. Esse é o primeiro fator. O segundo fator importante é a distância social. Ou seja, eu não tenho ninguém na minha família ou eu não tenho nenhum amigo que trabalhe no agro. Eu tenho essa distância social. E o terceiro fator que contribui é a distância física. Eu não tenho um parente que tem um sítio, que tem uma fazenda, ou eu não passei as minhas férias no hotel fazenda, ou eu não tenho o hábito de visitar o campo. Então, esses 3 fatores conjugados me tiram a visão do que realmente é o agronegócio. Desconhecimento, distância social e... Distância física. Distância física. 3 fatores que a comunicação pode trabalhar, correto? Corretamente. Pode ajudar nesse processo. Pode ajudar. Então, o desconhecimento é levar a informação baseada efetivamente em ciência. E Giovanni, aqui tem um ponto. Você não pode fazer uma comunicação pasteurizada. Significa dizer o seguinte: se eu vou falar com criança, eu tenho que ter metodologia para falar com criança. Se eu vou falar com jovem, eu tenho que ter metodologia para isso. E, da mesma forma, quando eu falo com adulto, metodologia. Isso é informação, é levar a informação. O segundo é a questão da distância física. Nós precisamos promover a experiência da população, levando a população para o campo, quer seja no final de semana, quer seja numas férias, quer seja numa visita, porque o que nós entendemos? Toda vez que nós propiciamos essa experiência, que a população, que as pessoas têm o contato com o campo, do que realmente acontece com o campo, a percepção muda. E isso nos ajuda a construir a imagem correta do agro. Na contramão a esse público jovem que tende a ter uma percepção não muito adequada do agro, na outra ponta, a dinâmica do campo, enquanto sucessão rural, tem mudado. A gente percebe que os filhos que antes saíam para estudar e não voltavam, hoje estão se interessando mais pela atividade do pai, do avô, enfim, pela atividade agropecuária, embora isso não seja comum em todos os estratos ali do agronegócio. Isso é uma realidade? Pode ajudar, Ricardo? Sim, Giovanni, você levantou um ótimo ponto. E a 8ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural, da BMRA, nos traz este ponto. Nós temos uma mudança de comportamento, então nós temos os jovens, e aqui nós precisamos dividir. Nós temos os jovens de famílias, de grandes e médios produtores que estão retornando à propriedade, e existem algumas possíveis causas para isso. Uma delas é a questão da tecnologia. Então, os jovens são atraídos pela tecnologia, a tecnologia facilitou a vida no campo, isso é uma realidade. A sucessão está acontecendo. Agora, nós temos uma outra ponta,
que são os pequenos produtores. E aí nós ainda temos a questão do que nos lembra o êxodo rural de algumas décadas. No pequeno produtor, o filho raramente quer ficar na propriedade. E esse é um ponto que o setor precisa olhar. Ricardo, para a gente encerrar, como mobilizar campo e cidade, urbano e rural, em uma só voz? A motivação, aí, o slogan da campanha. Quando o assunto é agronegócio, como transformar esse ativo de soberania, que eu trato o agronegócio, como uma paixão nacional de fato? Bom, Giovanni, nós estamos encabeçando, o movimento Todos a uma Só Voz desenvolveu, e a ABMRA ela foi eleita a coordenadora e mentora de um projeto chamado Marca Agro do Brasil. É o maior projeto já desenvolvido no país, que reúne toda a cadeia produtiva em torno de iniciativas, ações e campanhas para levar a mensagem, para levar o conhecimento à população e tornar o agro uma paixão nacional, assim como são o futebol e o carnaval. Ricardo, nosso tempo chegou ao fim. É conversa para uma noite toda, não tenha dúvida, nós teremos outras oportunidades. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de atender o Canal Rural e vir aqui nos nossos estúdios para a gravação desse programa. Giovanni, eu que agradeço mais uma vez ao convite, estamos à disposição e precisamos de vocês para levarmos essa mensagem adiante. Conte com a gente. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural. Boa noite.